nessa aula a gente vai trabalhar a correção, tá? A avaliação de matemática do primeiro bimestre. E nós tivemos 3 questões de matemática, onde a primeira a gente trabalhou a geometria de posição, somente com questões verdadeiro ou falso. E a questão 2 e 3 foi sobre poliedros, né? Vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: analise cada frase e classifique em verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Letra A. Aqui eu já tenho a resposta, tá? Eu vou comentar cada resposta. Letra A. 2 pontos determinam uma reta. Tá. Essa alternativa, ela é falsa. No vídeo que eu expliquei para vocês sobre geometria de posição, eu até falei para vocês que atualmente isso é até um pouco questionável, porque quando se trata de 2 pontos, já vem à mente que a gente tem 2 pontos separados, né? Mas ainda assim, isso não foi firmado, que quando a gente diz em 2 pontos, eles estão separados. Então, olha só, quando se trata em 2 pontos, a gente precisa saber se esses 2 pontos, eles estão separados um do outro, a gente diz distintos, tá? Estão separados, ou se eles são coincidentes. Coincidentes é quando eles estão um em cima do outro, tá? Então, olha só, eu não posso dizer que 2 pontos determinam a reta, dizer que essa afirmação é correta. Por quê? Porque eu tenho 2 situações, onde, se os 2 pontos estão distintos, aí sim eles formam uma reta, tá? Eles determinam, na verdade, uma reta, porque eles estão separados um do outro. Agora, se esses 2 pontos estão coincidentes, ou seja, um em cima do outro, por aquele ponto eu posso passar infinitas retas, passam reta em todas as direções, passam por esses pontos. Por quê? Porque na verdade eu estou enxergando só um único ponto, então eu consigo passar várias retas ali. Agora, quando você tem 2 pontos separados, ou seja, distintos, você consegue passar apenas uma única reta por esses 2 pontos, tá bom? Então isso é um pouco questionável hoje. Eu acredito que daqui a alguns anos esse conceito aqui vai ser modificado, tá? Onde quando se trata de 2 pontos, a gente já coloca em mente que eles são separados, mas ainda assim isso não foi decidido dentro da matemática, tá bom? Mas quando se trata de pontos, você tem que dizer se eles são separados, ou seja, distintos, ou se eles estão em cima do outro, ou seja, coincidentes, tá? Então ainda assim a gente trabalha dessa forma. Então 2 pontos precisam ser o quê? Especificado que eles são distintos. Aí sim eu posso afirmar que passam a reta, tá bom? Então por isso que essa alternativa é falsa, desculpa. Letra B. 3 pontos distintos determinam um plano. Então olha só, 3 pontos distintos. Esses pontos, pessoal, eu tenho o que? A opção de 3 pontos, eles podem estar coincidentes, tá? Esses pontos podem ser coincidentes, que é o que? Que eles estão em cima do outro, mas aqui está dizendo que os pontos são o que? Distintos, ou seja, separados. Aí eu tenho a opção dos meus pontos estarem o que? Em uma única linha, tá? Em uma única linha. Ou então eu tenho a alternativa dos meus 3 pontos estarem separados um do outro, tá bom? Quando os 3 pontos estão numa única linha, a gente diz que eles são colineares, tá? E quando eles estão separados, assim, tipo formando 3 pontos que se eu ligar eles formam um triângulo. Aí eles estão o quê? Não, eles são não colineares. Então olha só, quando eu tenho 3 pontos colineares, eu consigo passar uma reta pelos 3, não é? Ali eu consigo passar infinitos planos por esses mesmos 3 pontos. Eu só vou mudando a posição do plano e vou passando infinitos pontos por esses 3 pontos, tá? Por quê? Porque se eles estiverem colineares, eu consigo passar infinitos planos ali. Agora, se esses 3 pontos estão separados um do outro, ou seja, distintos, porém eles não estão colineares, eles estão tipo formando um triângulo, aí sim eu consigo passar um único plano por esses 3 pontos, tá? Então essa afirmação é falsa por essa questão. Não foi especificado que eles são colineares ou não. Então, eu apenas dizer que 3 pontos distintos determina um plano não é suficiente. Eu preciso saber se esses 3 pontos são colineares ou não, tá bom? Por isso que essa questão, ela também é falsa. Letra C. 3 pontos são sempre coplanares, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Coplanar é que tem passa um único plano por eles, ou seja, 3 pontos sempre serão coplanares, gente, certo? Eu pego 3 pontos, ele sempre vai estar no mesmo plano? Sim. Eu posso colocar os 3 pontos juntos, colinearmente, né? 3 pontos e coloco ele igual nas 2 situações que eu falei agora na letra B, que é o quê? 3 pontos alinhados, ou seja,
colinear, na mesma linha, né? Eu consigo passar um plano por eles? Sim, eles estão no mesmo plano. Tá? Eles estão no mesmo plano. Ah, mas eu vou pegar esses 3 pontos agora e separar eles, colocar eles não colineares, vai estar tipo formando um triângulo. Eu também vou passar um único plano, ou seja, coplanar. Coplanar é algo que está no mesmo plano. Então, independente da forma que esses 3 pontos estiverem, seja em uma única linha, os 3 alinhados em uma linha, ou os 3 separados, sempre eles estarão no mesmo plano, tá? A letra C, a diferença é essa, quer saber se eles estão no mesmo plano? Estão, mas na letra B, queria saber se passava um único plano, tá? Então, quando eles estão alinhados, você passa diversos planos por eles, mas eles estão no mesmo plano, tá? Quando você está passando um plano por eles, seja a posição que tiver, os 3 estão naquele mesmo plano. Letra D. Se o ponto P de uma reta, ou seja, eu tenho uma reta, essa reta, ela é constituída por infinitos pontos, tá bom? Eu vou pegar um ponto qualquer dessa minha reta, tá? Aí fala assim, que um ponto qualquer da minha reta pertence ao plano alfa. Então, eu tenho um plano e eu tenho uma reta, né? E eu vou pegar só um ponto dessa minha reta. Aqui está dizendo o seguinte, se um ponto P de uma reta R pertence a um plano alfa, então a reta R está contida em alfa? Errado. Questão falsa. Sabe por quê? Porque, olha só, se você tem uma reta, vamos imaginar uma reta inteira contida num plano, né? Ela pertence a um plano. Todos os pontos dessa minha reta pertencem a esse plano, porque a minha reta inteira está contida nesse plano, tá? Então, olha só, eu posso pegar um ponto dessa minha reta lá numa ponta, vai estar no plano, posso pegar da outra ponta, posso pegar no meio. Então, todos os meus pontos dessa minha reta pertencem a esse plano. Por quê? Porque a reta toda está contida no plano, tá? Então, posso pegar qualquer ponto dessa minha reta, vai pertencer ao plano. Tá? Agora, imagina uma reta que está perfurando o meu plano, ou seja, ela está perpendicular ao meu plano alfa. Você vai ter um ponto da minha reta que pertence ao plano? Sim, você vai ter um único ponto. Aqui não afirmou se são todos os pontos, aqui está afirmando o seguinte, um ponto qualquer da minha reta. Então, quando eu tenho uma reta perfurando o meu plano, eu tenho um ponto que pertence ao plano, que é o ponto onde perfura o plano, né? Ou seja, então, nessa situação, também eu tenho um ponto da reta que pertence ao plano, só que ela está perpendicular. Então, eu não posso afirmar que a minha reta está contida no plano. Por quê? Porque eu tenho essa situação onde a reta perpendicular vai ter um ponto pertencente à reta que está que pertence ao plano também, da mesma forma. Tá? Então, o que deveria especificar se é um ponto ou se seria vários pontos. Tá? Então, essa questão aqui é falsa. Letra E. Duas retas que não têm ponto em comum são paralelas? Verdadeira ou falsa? Falsa. Sabe por quê? Quando você tem duas retas paralelas, realmente elas não têm ponto em comum. Mas você pode ter também, sabe o quê? Duas retas reversas. Onde você tem, por exemplo, vou falar aqui para você entender. Imagina você ter uma reta na horizontal, tá? E você vai ter uma reta na vertical. Só que elas não estão interceptando a outra, elas estão afastadas. Ou seja, elas são paralelas? Não, uma está na horizontal, outra na vertical. Só que elas estão afastadas uma da outra. Elas vão ter ponto em comum? Jamais. Mas elas são paralelas? Também não. Tá? Então, quando você tem duas retas que são paralelas, quer dizer, elas estão, as duas, por exemplo, na horizontal, né? E elas estão afastadas uma da outra. Então, são duas retas paralelas, né? Que não tem ponto em comum. Da mesma forma, você tem duas retas na vertical, separadas uma da outra, né, distintas, você tem também duas retas paralelas. Agora, quando você tem uma na horizontal, a outra na vertical, mas elas estão afastadas uma da outra, uma vai ficar em pé, a outra está deitada. Elas, em momento algum, vai ter ponto em comum, mas elas não são paralelas, elas são reversas. Então, não posso afirmar que isso é correto, tá bom? Porque eu tenho duas situações para duas retas não ter ponto em comum, e não é paralela. Uma situação é paralela, a outra não. Então, essa afirmação é falsa, tá? Letra F. Duas retas que têm um ponto em comum são concorrentes ou não? Olha só. Retas concorrentes quando ela tem ponto em comum. Tá? Então, por exemplo, você tem uma reta que tem elas vão se cruzarem, elas vão ter um ponto em comum. O que são retas que se cruzam e têm ponto em comum? Existem duas situações. Quando duas retas se cruzam, ou seja, tem ponto em comum, e forma ângulo diferente de 90 graus. Tá?
Aí você tem o que? Retas concorrentes. Agora, quando você tem duas retas que tem ponto em comum, mas forma um ângulo de 90 graus, a gente diz que elas são perpendiculares. Tá? Então, duas retas que têm um ponto em comum, só que formando 90 graus, elas são perpendiculares. Duas retas que têm ponto em comum, formando um ângulo diferente de 90 graus, elas são concorrentes. Tá? Então, também não posso afirmar que essa questão ela é correta. Tá? Última questão da número 1, letra G. Fala o seguinte: se a medida do ângulo entre duas retas é 90 graus, elas serão perpendiculares ou reversas? Essa afirmação é correta? Corretíssima, tá? Quando você tem duas retas formando 90 graus e elas têm ponto em comum, ou seja, estão se cruzando, formando 90 graus, elas são perpendiculares, né? Eu até comentei agora na letra F sobre isso, tá bom? Agora, pode acontecer dessas duas retas formar 90 graus, mas elas não têm ponto em comum, elas estão afastadas. É igual assim, você tem uma reta deitada, né, na horizontal, uma reta em pé na vertical, só que elas não estão encostadas uma na outra, elas estão afastadas uma da outra, ou seja, a projeção de uma na outra vai dar 90 graus, tá? Se você pegar uma projetar na outra, vai ter 90 graus, mas elas estão afastadas. Quando isso acontece, a gente diz que elas são reversas. Então, aqui está demonstrando as duas situações, não é? Ela vai ser, ou ela será perpendicular, ou ela será reversa, não é? Portanto, nesse caso, aí eu posso considerar a questão como verdadeira. Bom, questão número 2. Um poliedro convexo tem 4 faces triangulares, 6 faces quadrangulares. Calcule o número de arestas e de vértices do poliedro. Vamos lá. Lembra daquela forma que a gente faz, ó? Número, né? O tipo, a quantidade de faces vezes o tipo que ela é. 4 faces triangulares e vou somando mais 6 faces quadrangulares, né? 4 faces triangulares mais 6 faces quadrangulares. Somo isso, né, multiplico, né, e divido por 2. Vai dar o quê? 12 mais 24 igual a 2, 36 sobre 2, portanto, a quantidade de arestas é igual a 18, tá? Agora, como que eu descubro os vértices? Pela fórmula de Euler, né? Vértices mais face é igual a arestas mais 2, tá? Então, já calculei aqui, já encontrei a quantidade de arestas, então o A vai ser 18, vai ficar 18 mais 2. Faces, é só olhar aqui, ó, ele tem, ó, 4 faces triangulares e 6 faces quadrangulares, ou seja, 4 faces aqui, mais 6 faces aqui, vai dar um total de 10 faces. Vai sobrar aqui o vértice, passa 18, o 10 para o outro lado, ele vai negativo, portanto, a quantidade de vértices desse meu poliedro é igual a 10. Então, as minhas duas respostas, arestas 18, vértice 10. Tá? E para finalizar a correção, questão 3. A soma de todos os ângulos das faces de uma pirâmide é 1800 graus. Essa pirâmide possui a base, o quê? Tipo da base. Lembra que se você tem a pirâmide, ela tem uma base de 5 lados, ela é uma pirâmide pentagonal. Se ela tem uma base de 6 lados, ela é uma pirâmide hexagonal. Se ela tem uma base de 3 lados, um polígono de 3 lados, ela é uma pirâmide triangular. Tá? Então, olha só. Eu tenho a fórmula, né, que fala da soma, né, dos ângulos do poliedro, tá? Que é essa daqui. Então, olha só, quantidade de vértices, né? Eu não sei, eu vou calcular a quantidade de vértices que essa minha pirâmide tem. Ele falou que a soma dos ângulos das faces de uma pirâmide é 1800. Então, ele já deu a soma dos ângulos das faces, que é 1800. Então, jogo nessa fórmula, né? O 360 está multiplicando tudo isso aqui, eu passei dividindo, vai ficar 5, né? O 5 passa por lá de lá, ele soma. Ou melhor, o menos 2 passa por outro lado, ele vai somar com 5, vai ficar o quê? Vértice igual a 7. Portanto, essa minha pirâmide, ela vai ser de natureza o quê? Gente, a natureza hexagonal. Por quê? Eu não calculei a quantidade de vértices da pirâmide. Quanto que foi os vértices da pirâmide? 7, gente. Uma pirâmide de 7 vértices, ela tem a base hexagonal. Por quê? 6 lados. Por quê? Porque um vértice da pirâmide é o biquinho lá em cima. E eu vou ter mais 6 vértices embaixo, que vai ligar lá no vértice de cima. Ou seja, eu tenho uma base de 6 lados, ou seja, 6 vértices, e mais um vérticezinho lá em cima, que é o biquinho da pirâmide. Ou seja, a base da minha pirâmide é hexagonal. Então, a minha pirâmide é de natureza hexagonal. Teve bastante pessoas que marcou heptagonal, ou seja, natureza heptagonal. Não, gente, a natureza é hexagonal. Porque o nome da pirâmide ela é de acordo com o número de lados que a base da pirâmide possui. Nesse caso, como ela tem 7 vértices, portanto, a base dela é de 6 lados, tá? Então, ela é de natureza hexagonal, tá bom? Por isso que essa questão eu analisei assim, ó. Quem fez certo aqui, né? Coloquei um
certo aqui. E quem marcou certo aqui também ficou sendo 2. Agora, quem fez a conta certa e marcou aqui errado, eu coloquei certo aqui e errado aqui. Por quê? Porque se eu fosse olhar só aqui, gente, ou você acertava ou você errava, tá bom? Então, eu considerei as duas coisas. Por quê? Porque, olha só, teve gente que calculou certo, né? E marcou certo. Então, ele ganhou o certo nos dois. Agora, quando você fez certo e marcou errado aqui, você pegou a metade, tá bom? Porque você pensa assim, ah, mas eu fiz a conta certa. Sim, mas se fosse um vestibular, você erraria a questão, tá? Porque você fez a conta, mas você tinha que deduzir que essa sua pirâmide, ela tem uma base de 6 lados, portanto, ela é de natureza hexagonal, tá bom? Essa daqui eu considerei dois certos aqui, quem fez a conta certa aqui, né? Então, teve a questão toda. E aqui eu considerei certo para cada questão da número 1, tá bom? Quem marcou certo, tudo aqui, tá ok. Ok? Então, essa foi as questões da prova, tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha aí, pode olhar o que vocês erraram, tá? Quando vocês pegarem a prova de vocês, vocês podem conferir e olhar o que foi feito de errado na sua prova ou não.